mais ou menos no ano 90. Ele morreu com 94 anos, mais ou menos no ano 90, eu estava com 90 anos. Deus mandou ele escrever o livro do Apocalipse. E, para alguns irmãos que não sabem, na Bíblia é o último livro escrito, mas não é o último livro escrito. O último livro que o apóstolo João escreveu é a terceira carta de João. Porque depois que ele escreveu o Apocalipse, ele foi solto uns 2 anos, 3 anos antes da espada, voltou para Éfeso, e aí depois ele escreveu a terceira carta de João. Mas ele tinha escrito o Apocalipse. Então eu vou começar com o capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, apóstolo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o primeiro dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reinos e sacerdote para o seu Deus, para o Pai, e a Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Vede, e ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, do 1 ao 7, também não tem figuras, não tem simbolismo, é apenas Deus falando para João, para escrever, Deus falando para João sobre Jesus Cristo, sua fiel testemunha, só falando que Jesus foi transpassado e que ele vai voltar. É isso que nós entendemos aqui, e é literal. Você lê isso aqui no 7, você entende literal, que Jesus vai voltar. E aqui fala assim, brevemente. Na época, Deus queria colocar essa palavra brevemente, e muitos daqueles da igreja primitiva ficou esperando Jesus naquela época, ao ponto de eles pegarem suas coisas, casas, terrenos, vender e depositar nos pés dos apóstolos, porque eles achavam que Jesus já iria vir. Mas não era isso. O brevemente aqui foi apenas um mal entendido, porque não era a época, não é brevemente, é agora. Agora nós somos brevemente. Então, quando nós entrar aqui nas 7 cartas, das 7 igrejas, o versículo 8 fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Jesus aqui, João, o apóstolo João não escreveu eu sou o alfa e o ômega, não. O apóstolo João escreveu assim, ó, eu sou o Aleph e o Taf, que é no Evangelho, no alfabeto hebraico. Eu sou o Aleph, eu sou o Taf. Porém, quando João Ferreira de Almeida foi traduzir para o português, o povo português, o povo da Europa,
eles não tinham conhecimento do hebraico, só os judeus que tinham conhecimento do hebraico. Então, para João explicar o que Jesus quis dizer que ele é o princípio e o fim, aí João Pedro traduziu o som. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última. Mas Jesus aqui não, o apóstolo João, no original está escrito, eu sou o Aleph, eu sou o Taf, no hebraico. Apenas para facilitar o entendimento, João Pedro colocou aqui alfa e ômega, que significa princípio e fim, uma referência clara sobre Jesus Cristo. No versículo 9, João fala assim, eu, João, irmão vosso companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, ele estava preso. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vê escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, que é o nome das igrejas, que não precisa de ler. Irmãos, essas 7 igrejas aqui, que João recebeu a ordem para escrever e enviar as 7 igrejas. Cada igreja que nós vamos estudar aqui representa um tempo na história da igreja. Ou seja, cada igreja é um tempo. A primeira igreja, que nós vamos ver aqui no capítulo 2, que é a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que tem a mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá cheio de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos, essa igreja de Éfeso aqui, ela representa uns 200 anos de história da igreja primitiva. No século da morte de Jesus, uns 200 anos. Aqui, Deus faz uma advertência que elogia a igreja de Éfeso naquela época, que tinha falsos apóstolos, ou seja, pessoas que se intitulavam apóstolos depois que os apóstolos morreram. Eles se intitulavam apóstolos para pregar o evangelho. Porém, o que era considerado falso apóstolo? Quando a pessoa chegava lá naquela época e começava a falar que, primeiro, que o sacrifício de Jesus não era o suficiente, que eles tinham que voltar à prática de algumas coisas da lei do judaísmo. Isso era falso apóstolo, que não tinha, porque nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, é um sacrifício único, mas tinha alguns fariseus que se converteram ao evangelho e eles queriam induzir na cabeça das pessoas que eles tinham que praticar coisas do judaísmo, que não há necessidade mais, porque Jesus Cristo é o único sacrifício, ele é o suficiente, ele cumpriu toda a lei para a igreja. A igreja, a raça humana, não tinha condições de cumprir a lei, não tinha condições, não era apto, mas Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus, porque ele cumpriu a lei. Então nós passamos a ver no tempo da graça. Mas tinha alguns apóstolos que estavam ensinando que certos rituais teriam que continuar. Um desses rituais era a circuncisão, que Paulo discutiu e falou que não era necessário ensinar isso para os gentios,
que circuncisão tinha que ser continuada. Não é necessário. Isso era uma aliança lá de Abraão, que Deus fez com Abraão, que não tinha necessidade de acontecer. Então, Deus elogia essa igreja de Éfeso, a igreja primitiva aqui, dos períodos que é período dos 200 anos, eles rejeitaram esses apóstolos, estavam ensinando coisa fora do cristianismo, fora aquilo que os verdadeiros apóstolos deixaram, fora algumas cartas que estavam escritas, porque tinha isso. E depois, mais embaixo, eles falam assim, ó, eu também gostei de vocês, mas vocês rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, o caso eu também odeio, vocês odiaram, eu também odeio. Nicolaítas é a mesma coisa, eram pessoas que estavam envolvidas, algumas pessoas, dentro da igreja primitiva, querendo ensinar doutrinas que, fora de Jesus. Que Jesus, por exemplo, não veio em carne. Era a doutrina de Nicolaítas. Jesus veio em carne, ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Pai. Esse ensinamento tinha que ser continuado pela igreja primitiva. Tinha uns Nicolaítas, as pessoas que estavam tirando isso, querendo induzir a igreja primitiva a outros ensinamentos. Então Deus falou aqui na carta, ó, vocês têm uma coisa de bem, vocês odeiam a doutrina dos Nicolaítas, eu também os odeio, porque a doutrina fora do padrão Cristo. Cristo é o único, o suficiente Salvador. Então essa igreja de Éfeso, então, por que a Bíblia fala assim, a cada igreja, vocês podem observar que está no singular. Cada igreja que vamos estudar aqui está no singular. Porque para Deus não existe várias igrejas. A igreja de Cristo é uma igreja. Existem vários nomes, mas Deus não olha isso. Deus olha o povo dele em várias igrejas. Deus olha no mundo, Deus no seu trono agora, ele olha para o mundo, ele vê placa nenhuma de igreja. Ele vê o seu povo dentro de cada igreja, que é onde Jesus está em primeiro lugar. Estou falando de igreja onde Deus é o centro. Onde Deus é o centro, onde Jesus é o centro, Deus olha, ele não vê nenhuma placa de igreja, isso é uma besteirada. Entendeu? A igreja fala, que só nós se salva, não existe isso. Que salva é só Jesus Cristo. E Deus vê o povo. Então, quando nós vamos ler aqui, nós vamos continuar lendo aqui sobre esses caras, Deus só vai falar sempre igreja, no singular, porque Deus tem uma igreja. No versículo aqui, agora nós vamos para o versículo 2, capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isso diz, quando fala o anjo da igreja, é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Qual que é esse, irmão? Nós estamos no capítulo 2, versículo 8. Nós estamos na igreja de Esmirna agora. Depois do século 2. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Referência a Jesus, né? Conheça a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós da prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nessa época aqui, na verdade, da morte de Jesus, até o ano 312, a igreja primitiva, milhares foram mortos pelo imperador romano. Milhares foram mortos por ele. Saiu o imperador, vinha outro, continuava a matança. O diabo, ele tem tanto poder nesse momento, nesse tempo da igreja primitiva, de matar cristãos, que quase que Tibério, no ano 37, Tibério era imperador. Quando Jesus foi crucificado, o imperador Tibério, ele era imperador de Roma. E ocorre o seguinte, tudo que acontecia no Império Romano, tinha um escriba italiano que escrevia em latim as cartas e aquilo era enviado para Roma. Então lá tinha uma biblioteca gigantesca e tinha várias pessoas escritas que trabalhavam na biblioteca para ler essas cartas para o imperador.
coisa assim, muito importante, aquilo tinha que ser levado para o imperador. E ocorreu que no ano 37, depois de 3 anos que Jesus tinha sido crucificado, ocorreu que eles acharam as cartas lá muito interessantes. Essas cartas falavam que há 3 anos atrás, numa mesma data, no mesmo dia, no mesmo horário, houve terremoto, houve tempestade, o céu escureceu em várias cidades que Roma governava, ou seja, Jerusalém, Damasco, Síria, várias cidades. Então, quando eles encontraram esses escritos, eles acharam interessante, que era uma coisa novidade. Por que no mesmo dia, no mesmo horário, há 3 anos atrás, houve terremoto, tempestade, várias coisas ruins, no mesmo dia? Levaram isso para Tibério. Tinha que levar para Tibério. Quando Tibério leu, ele ficou incomodado com aquilo, porque foi no mesmo dia que matou um escravo, que era Jesus, em Jerusalém. Colocou para pensar, no dia que matou um escravo em Jerusalém, chamado Jesus Nazareno, houve terremoto. Mas só que não foi só em Jerusalém, houve Damasco, houve em várias cidades. Então aquilo despertou uma curiosidade em Tibério. E ele chamou um general seu para investigar isso. Deu uma ordem diretamente para ele, pessoal, vai em Jerusalém, investigue isso aqui. Estou achando muito estranho. Mataram um homem, crucificaram um homem, e no dia que esse homem foi crucificado, houve terremoto, houve tempestade, o céu escureceu em várias partes do mundo. Isso não é normal. Descubra quem é esse homem, por que ele foi morto, mas deu uma ordem para investigar tudo. E esse general chegou em Jerusalém, 3 anos e meio depois da crucificação de Jesus. Primeiro lugar que foi Caifás e Anás. O que é esse aqui? Jesus Nazareno, que foi morto. Isso aí é um rebelde que teve aqui, levantou contra Roma, falou que queria ser rei e foi crucificado. E cadê o corpo dele? Os discípulos dele roubaram os corpos dele. Os discípulos roubaram o corpo. Ninguém sabe onde está o corpo. Só que esse cara era um general, ele estava com patente de dinheiro. Então ele começou a ir no exército romano e começou a investigar quem que era o soldado e tal. E ele conseguiu chegar no soldado que tinha ganhado a fortuna de Caifás, de Anás, para falar que o corpo foi roubado. Ele estava longe, estava rico já, mas em outra cidade, nem em Jerusalém. Ele conseguiu achar, que ele foi investigando. Nessa investigação chegou até esse cara. Esse cara falou assim: a verdade que o sacerdote nos pagou para mentir. Ninguém roubou o corpo. Nós vimos um clarão, uma luz grande, nós caímos no céu e a pedra saiu. Quando nós olhamos lá, não tinha nada, ninguém roubou, ninguém fez nada disso. Esse general, ele ficou o testemunho romano e tal, totalmente contrário de Anás e Caifás. Aí ele vai procurar agora os apóstolos. Quando ele entra em Jerusalém, uma jovem ser apedrejada pelo pai, por desobedecer o pai. O pai queria casar com esse velho, e ela não queria casar com esse velho, e ela era cristã, era seguidora de Cristo. E esse pessoal já estava apedrejando ela, já estava sendo apedrejada. Então ela estava quase no fim do apedrejamento. E a general parou esse apedrejamento. Por que essa mulher está sendo apedrejada? Isso é um costume judaico. Ela desobedeceu o pai. Então ela está sendo punida com a morte. Ela desobedeceu o pai. E era assim mesmo, não podia desobedecer não. As moças não podiam escolher marido. O costume judaico e do árabe também era assim também. Existe até hoje. Só que ela estava viva ainda, muito fraca. Mandou levar ela para o quarto. Obedeceu como general, com muita raiva, entrou o general dentro da casa do judeu, que esse país é um absurdo, os romanos entraram na casa, entrou dentro do quarto, colocou ela lá, e ele começou a conversar com ela. E perguntou para ela assim: você também conheceu Jesus? Eu conheci.
Você seguiu os dele? Sou. Eu preciso de encontrar os apóstolos. Já que você vai procurar os apóstolos, procura o apóstolo Pedro. Isso não está na Bíblia, mas isso é escrito romano. E fora a Bíblia, existem milhões de escritos romanos nessas cartas que eu falei com vocês. Lá em Roma tinha milhares. Aí, já que você vai procurar o apóstolo Pedro, tem uma oração para mim. E ela está muito grave, ela está quase morrendo. Onde que eu achei? Ela foi dar uma dica, ele pode estar na cidade assim. E esse, o general, tirou a roupa do general, pegou mais uns 2 soldados, mudou de roupa, colocou roupa de Deus e foi atrás do apóstolo Pedro. Fora de Jerusalém, no lugar que ela falou, e achou Pedro. Pedro achou estranho, com meio sapeado, com medo que estava fugindo, porque estava sendo morto. Só Estevão tinha sido morto, mas alguns tinham sido presos. Nessa época, só Estevão tinha sido morto, mas presos estavam sendo presos alguns. Aí esse já falou: o negócio é o seguinte, você é apóstolo Pedro, eu sou. Jesus ressuscitou, você viu o vídeo. Mas todo mundo está falando comigo, mas o sacerdote falou que não, vocês roubaram um pouco, não roubaram um pouco, não. Ele ressuscitou e está no céu. Tem uma mulher lá em Jerusalém que precisa que você ore para ela, me pediu para você ir lá fazer uma oração. Mas eu não tenho, você pode ir comigo, você pode ir. E Pedro vai até Jerusalém. Chega na casa dessa mulher. Quando ele vai entrar, o pai fala: não precisa entrar mais. Ele está morto. Ela está morta. Todo mundo estava chorando. Mas Pedro entrou. Dá licença. Pedro entrou, foi no jornal, lá de fora. Ele fez uma ação, essa mulher reviveu totalmente, ela ressuscitou, e este general foi e se converteu imediatamente. E ele começou a ficar no meio ali, aí ele começou a entender que aquilo era verdade. Ele vai e escreve uma carta para Tibério. Tibério, esse povo cristão não é um povo pacífico, eles não usam arma, eles não têm nada contra Roma. Roma não corre nenhum perigo contra esse povo. Roma não corre perigo contra esse povo. E ele se converteu, casou com essa judia, largou a roupa de general, só mandou a carta para Tibério e ficou no meio do povo lá. O que acontece? Quando Tibério recebe essa carta, no ano 37, Tibério vai e escreve uma carta para parar com a perseguição à religião cristã. Ele escreve um decreto. Só que quando ele escreve esse decreto, na casa dele estava morando quem? Meu Deus, como é que chama aquele imperador que matou Tibério, que sucedeu Tibério? Como é que é o nome dele? Ele é terrível, ele matou Tibério, sucessor de Tibério, foi no ano 37 que eles vieram morrer. Ele foi morto para ele sobrar na casa dele. Calígula, acho que é Calígula. Olha para mim, não, é Calígula. Olha isso aí. Olha essa Calígula para mim. Depois de Tibério, qual que é o imperador? Calígula. Presta atenção. Calígula estava morando com Tibério estava morando fora de Roma. Ele estava morando numa ilha fora de Roma. Aí ele vê esse Calígula, mata Tibério, rasga aqueles coisas, porque já, o diabo, aquele decreto que o Tibério fez, é um decreto que o diabo odiou aquele decreto. Então, ele rasga aquilo e continua a perseguição terrível contra a igreja primitiva. Inclusive, ele manda ir lá em Jerusalém, atrás desse general que veio essa casa, para matá-lo. Só que não encontrou, porque ele não era general mais, ele já tinha entrado na cultura judaica, estava as roupas judaicas, casou com essa mulher judia, e ele estava morando lá, porque ele aceitou Cristo totalmente. Ele viu um milagre que ele nunca podia imaginar na vida dele. Ele viu um homem orar para uma mulher morta e ela ressuscitar. Então, Calígula continuou a perseguição, morre Calígula, os outros imperadores continuou a perseguição, e essa perseguição foi matando os cristãos até o ano 312, que nós vamos chegar lá. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui na Esmirna, não tem as coisas que está para sofrer, escutar, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, tribulação de 10 dias. Ser fiel
até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Uma primeira morte é a morte física. A segunda morte é a alma. Toda a alma é condenada ao inferno, porque você perdeu a presença de Deus. Nós, com Cristo, nós temos a presença de Deus. Nós, com o sangue de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos justificou. Presta atenção nisso. Nós, Jesus Cristo não mora dentro de nós, porque nós somos perfeitos de forma nenhuma. Só há falha. Mas por causa da justificação, como nós somos justificados na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, nós deixamos de ser criatura para ser filho de Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, aqui fala assim, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, que é a separação da presença de Deus. Quem morre fisicamente não tem Deus, ele morreu duas vezes. Morreu fisicamente e morreu espiritualmente. O povo de Deus, que tem aliança com Jesus, quando ele morre fisicamente, ele não tem, não com a segunda morte, não alcança, que é a sua alma. Então aqui é uma promessa. Então essa igreja aqui é a igreja que foi perseguida pelos imperadores romanos até o ano 312. Aqui nós estamos falando de Esmina, que começa no ano 200, do século II. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Terceira carta, versículo 2:12. Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, isso diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, aqui já começa mais ou menos 250. Essa pedra começa a representar a igreja no ano 250. Porque cada igreja é um período no tempo, na história. É como se fosse assim, viu? Começasse aqui no ano 30 e fosse fazendo isso aqui, até chegar na 7, que é nós. Então agora aqui, essa aqui 250, fala sobre Antipas. Antipas era servo do Senhor, grego, morava em Pérgamo, e era de situação financeira boa. Esse Antipas era uma pessoa bem financeiramente, só que ele se converteu e começou a ajudar muitos cristãos nessa cidade. Essa cidade fala do trono de Satanás. Por quê? Lá tinha um templo a um Deus, e todo templo que tem imagens, existe demônios atrás das imagens. Isso é fato, está no Apocalipse aqui. Então os demônios moram atrás das imagens. E nesse Pérgamo, nessa cidade de Pérgamo, na época, tinha esse templo e o diabo era adorado, só que não era com o nome de diabo. Tinha um Deus lá que eles adoravam. Mas o evangelho chegou nessa cidade, a igreja estava sendo perseguida. Esse Antipas ajudou muitos cristãos. Ele ajudava, ele comprava escravos, ia ser escravo para levar para o evangelho. Ele era rico, mas ele foi morto. O Império Romano matou ele. Então, o Império Romano deve ter matado ele. Então presta atenção, aqui sobre a morte dele é coisa do passado. Aí fala assim, todavia, tendo coisas contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando a comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Agora, Deus vai e faz uma repreensão à igreja de Pérgamo. Agora não começa uma repreensão. Por quê? Tinha gente, não é toda, no meio dessa igreja, tinha pessoas que estavam ensinando que a igreja estava comendo coisas que eram sacrificadas a ídolos. E isso é contra, Deus é contra. Quando nós, toda a igreja cristã, quando vai comer alguma coisa, consagra. Consagrou,
Então, lá tinha esse Balaão. Balaão, aqui é uma figura de linguagem. Balaão já morreu nessa época aqui, há mais de 1500 anos, mais de 1600 anos Balaão tinha morrido. Mas Balaão era um profeta que Balaque comprou ele, deu dinheiro a ele, para ele amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Aí Balaque, mas como é que não tem que fazer? Não tem jeito, não tem jeito. Falei, não tem jeito, só tem uma coisa. Se nós conseguirmos fazer o povo de Israel desobedecer a Deus, aí tem jeito de amaldiçoar. Aí o que eles fizeram? Pegaram moças bonitas lá de Balaque, moças, e mandou ir para os campos do arraial. Estava lá no arraial. E seduzir aqueles homens. Se seduzir, aí tem jeito de amaldiçoar. E isso aconteceu. Mandou moças bonitas, e aqueles homens começaram a deitar com aquelas moças. Aí Deus pesou a mão sobre Israel. Quando os Moisés foi descobrir, orou, repreendeu, foi punido esses homens, aí a maldição parou. Ou seja, se desobedecer a Deus, o que estava acontecendo na igreja de Bergamo? Estava acontecendo exatamente isso. Tinha algumas pessoas que na igreja, ou seja, uma igreja primitiva, a igreja poderosa, santa, forte, algumas pessoas estavam se prostituindo. Aí Deus repreende essas pessoas, não toda a igreja. Em primeiro Deus começa elogiando a igreja de Bergamo. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Mesmo hoje, arrepende-se, pois senão em breve virei a ti contra eles, batalharei com a mesma espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça, e com o Espírito das igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Irmãos, na cidade de Pérgamo tinha um costume, e o Espírito Santo usou esse costume para colocar sobre pedra novo branco. O costume da cidade de Pérgamo é o seguinte: chegava um forasteiro na cidade de Pérgamo, e esse forasteiro era uma pessoa educada, porque no passado era normal hospedar pessoas de fora, era normal isso. Mas se esse forasteiro fosse uma pessoa educada, dormiu à noite, tomou o cafezinho e saiu bem, não aconteceu nada demais, ele respeitou aquela casa, na cidade de Pérgamo eles pegavam uma pedra branca, quebravam ela e davam a ele. Quando ele voltasse, ele só mostrava aquele pedaço que ele podia hospedar de novo. Na cidade de Pérgamo, o juiz também, quando absolvia algum condenado, a absolvição era pegar uma pedra branca e dado ele, que estava absolvido. E se desse uma pedra preta, negra, aquele preso estava condenado e acabou. Então, aqui, nessa passagem de Pérgamo, pegaram-se a cultura de lá e colocou, daí um novo nome. Por quê? Porque toda igreja vai ter um novo nome. Quando nós sermos arrebatados, a igreja vai ter um novo nome. Não vai ser só um novo corpo. Nós vamos ter um novo corpo e um novo nome. E quem que não vai ter novo nome? Aquelas pessoas que Deus colocou o nome, aquelas pessoas não, Deus não vai ter um novo nome. Mas nós, a igreja em geral, não vai ser só receber um novo corpo, nós vamos receber um novo nome, conforme está escrito aqui, nesse costume de Pérgamo, da cidade de Pérgamo. Assim também alguns seguem, a quem tem ouvido, versículo 17, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer, dar-te-ei um maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora nós vamos para Tiatira. Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Conhece as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que diz profetiza, com seu ensino de engano, e o mesmo
seduzindo a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ele. Irmãos, aqui agora, essa igreja começa no século III. Essa igreja aqui, ou seja, a igreja primitiva, que estava sendo perseguida, agora parou a perseguição. Agora se fundou a igreja católica romana, e essa igreja agora, os cristãos agora passaram a se perseguir, era só se entrar na igreja católica, você não recebia mais perseguição. Porém, fala aqui de Jezabel. O que Jezabel fez com Acabe? O que Jezabel fez em Israel? Ela trouxe os ídolos da cidade de Felícia, e levou para lá, e colocou altar a Baal, e fez que a nação de Israel adorasse Baal. Ela fez uma prostituição espiritual. Então, agora aqui, é a mesma coisa. Jezabel é a igreja que leva o povo de Deus a cometer adultério espiritual, ou seja, adorar outras coisas, adorar imagens. Então aqui está escrito assim bem claro, essa igreja começa essa Tiatira é a terceira igreja. Conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino de engano, com os meus servos, seduzindo-os, prostituírem e a comerem de coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ele não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela se adulterarem, caso não se arrependa das obras que ela ensina. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, presta atenção, mesmo a igreja católica, colocando lá, questão de imagem, mandando adorar, tinha um grupo lá que não adorava, tinha um grupo que não aceitava, tinha um grupo que continuou seguindo a igreja primitiva, o ensinamento de Cristo. Deus está falando para esse grupo agora, e nós estamos falando para aquele grupo que se prostitui espiritualmente. Qualquer adoração à imagem é prostituição espiritual, por isso que é chamado de mulher, prostituição espiritual, adorar outras imagens, sem ser o próprio Deus, sem ser Jesus, sem ser o Espírito Santo, é prostituição. Porém, tinha um grupo que seguiu, firme, e agora Deus está falando para esse grupo, que existe até hoje, dentro da igreja católica, pessoas que firme, que não adoram imagem, pessoas que creem em Jesus Cristo, não presta culto, é essas pessoas que Deus está falando aqui. Ferirei de morte seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, darei a cada um segundo vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm a doutrina, não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Está vendo? Para esse Deus está abençoando. O que tendes, retendes até que eu venha. O que tendes, retendes até que eu venha. Ao que vencer, guardar-te-ei o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro regerá, quebrando como são quebrados, e os vasos de olheiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora nós vamos para Sardes. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante, confirma o restante que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste, te ouviste, guarda e arrependa-te. Mas se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também em Sardes há algumas pessoas que não
e comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. Os que venceram, ou seja, mesma coisa, está vendo? Toda a igreja tem uma sujeirinha aqui, então Deus elogia, Deus repreende, Deus castiga, mas agora Deus vai àquele grupo. Tem um povo aí em Sardes que não se contaminaram, ou seja, tem um povo sujo dentro da igreja e tem um povo que não se contaminaram. A esses que não se contaminaram, a promessa é essa: não se contaminaram as suas obras. Mas também tem mensagem a algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. Ao que vencer, será vestido de veste branca, e de maneira alguma escreverei seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos que têm ouvido. Ouça, diz, presta atenção, essa igreja de Sardes é a maior que tem. A Sardes, ela começa no século IV e vai até no século XV, o maior período. Sardes, que é uma representatividade da igreja católica, e no meio da igreja católica, alguns que estão ali, um pingadinho, são, pode ser, do século IV ao V, são mais de 1000 anos, e sempre só um grupo pequeno não se contaminaram, só um grupo pequeno permaneceram fiel. Agora, no século XV, com a reforma protestante, começa o quê? A igreja de Filadélfia, a igreja que Deus ama, uma igreja que Deus amou muito. A Filadélfia, ela vai do século XV, XVI e o XVII. Essa igreja é a igreja reformada, é a igreja de Martinho Lutero, traduziu a Bíblia para o alemão, e quando ele fez isso, veio de traduziu para o inglês, e foi traduzindo para espanhol, para português, João Ferreira de Almeida no século XVI, e foi traduzindo a Bíblia, porque era proibido, até o século XV, até o século XVI, era proibido ler a Bíblia. A Bíblia, existia a Bíblia Vulgata da Igreja Católica, era em latim, as missas eram celebradas em latim, o povo não tinha acesso, era só em latim. Mas, quando um padre, Martinho Lutero, coloca lá 91 teses na Alemanha para discutir, estava tudo errado, que era muita coisa errada que estava sendo ensinada, aí surgiu a igreja protestante, que aqui representa como igreja Filadélfia, século XV, século XVI, século XVII. Essa igreja Deus amou muito. Essa igreja foi uma igreja muito espiritual. Vamos ler aqui. Filadélfia, a partir do versículo 7, 3, 7, está aí. Nós estamos no capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isto, diz o que é o santo, o que é o verdadeiro, e tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, diante de ti, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Seis que tem pouca força, entretanto guardaste a palavra, não negaste o meu nome. Farei aos que da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus não são, mas mentem, terei que ver e adorem a prostrada a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Irmãos, aqui, esse versículo aqui, 3:10, é um versículo que, no ano de 1815, Seminário Batista leram e entenderam que a igreja não passaria pela grande tribulação, porque que é uma promessa bem clara. Né? Te livrarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, eles entenderam isso aqui, tua igreja não vai passar. Ele começou a ensinar isso em 1815, espalhou pelo mundo. Todo seminário ensina isso. Então, como era uma coisa agradável aos ouvidos, né? Não vai passar, então todo mundo agradou e beleza. Isso é ensinado. Só que tem que a promessa para essa igreja, século XV, século XVI, século XVII, até o século XVIII, uma igreja firme, uma igreja fervorosa, uma igreja que não.
a igreja protestante, a igreja que foi criada, a igreja presbiteriana, foi criada primeiro luterana, foi criada presbiteriana, foi criada batista em 1560. Então, eram igrejas fervorosas. Tinha seus pecados? Tinha, porque essa igreja ainda tinha aquele negócio de racismo ainda, um pouco. Vamos falar bastante, tinha um pouco de racismo. Isso contrariava a Deus, essa parte. Mas a igreja santa, era uma igreja santa. A igreja reformada era uma igreja santa. Século XV, século XVI, século XVII até o século XVIII. A igreja era a igreja que Deus fala que eu amo. Que Deus amava essa igreja. Então, por causa que Deus sabia que ela representa um período que não ia, a tribulação do fim do tempo, não iria atingir por causa de quê? É por causa do tempo. Até ela é do século XV, XVI, XVII até XVIII. Não tem nada a ver com a última igreja. Que a última igreja é Laodiceia. Então, Deus está escrito assim, ó, te livrarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, eles já morreram. Todo mundo dessa igreja de Filadélfia, todo mundo que participou da igreja de Filadélfia, estou falando dos cristãos salvos, desses 4 séculos, já estão no céu. Mas é o versículo mais forte que eles têm para falar que a igreja não vai passar. Mas não tem nada a ver com a igreja atual. A igreja de Filadélfia é esse período. Continuando aqui, ao que vencer, não, vem aqui, ó, não, agora presta atenção, irmão, aqui, ó, vou ler de novo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que os Espírito das igrejas. Está vendo? Até Jesus vai ter um novo nome. Irmãos, essa igreja de Filadélfia, ela sofreu, tá? Ela sofreu igual a igreja primitiva. Essa igreja de Filadélfia, milhares foram mortos vivos. Se mataram, foram queimados vivos, quer dizer, eles foram queimados vivos pela igreja católica romana. Então, você quer pesquisar, precisa lá. A Santa Inquisição. Sabe que a Santa Inquisição ela começou no ano 1400, ela foi até 1808. Até 1808, que encerraram a Santa Inquisição da Igreja Católica Romana. 1808. Então, um período de mais de 400 anos. E nesses 400 anos, esse mundo protestante de Filadélfia morreram muitos. E mataram eles, queimavam eles vivos. Não era colocar na fogueira e tudo, não. Eles eram muitos morreram. Ou seja, foi livre da tribulação, dado isso a todo mundo, mas passaram pela tribulação daquela época. Eles passaram a tribulação da época. Muitos foram mortos. Quer ver? Um padre muito abençoado chamado Russo morreu no ano 1420. Queimado vivo, tadinho. Falaram que ele era herege, não era herege, ele pregava a palavra. Ele era aluno de John Wycliffe. E ele viu, como padre, ele viu que a igreja católica estava ensinando, então ele começou a ensinar a coisa certa. Como ele começou a ensinar a coisa certa, a igreja católica matou. Ele foi queimado vivo. Ele era um padre de Deus. John Russo, um padre de Deus. De Deus, homem santo, está aqui, ó. Ele é um desses Filadélfia aqui, ó. Ele é um desses que nós vamos encontrar pelo no céu. Porque ele morreu guardando a palavra do Senhor. Ele foi até o fim por causa da palavra de Deus. Condenado como herege, mas ele não tinha nada de herege. Diz que ele que profetizou a vinda de Martinho Lutero, né? Exatamente, é. Só que Martinho Lutero, Deus poupou a vida dele, que ele morreu não, conseguiu morrer de morte natural, escondido, ele escondeu, ele já estava nem matar Martinho Lutero, mas ele se escondeu, Deus protegeu ele. Só 2 que não morreram, John Wycliffe e Martinho Lutero. Deus protegeu esses 2 e protegeu o apóstolo João. Esses 3 Deus protegeu, Deus tem seus motivos. Mas o resto foi milhões que morreram, entendeu? Quando John Hus morreu em 1415, aí ele falou que viria um deles 100 anos, que eles não matariam. E ele fez a reforma, e a reforma de Martinho Lutero se espalhou pela Europa, e hoje existe a igreja reformada.
E Martinho Lutero, a igreja católica, que colocou ele como herege, hoje a igreja atual já fala que as coisas que ele ensinava não eram heresia. Vocês sabem como, vocês que conhecem as notícias, hoje a igreja católica atual já não condena Martinho Lutero como herege mais não. Mas agora já é tarde, foi perseguido, mas não morreu, porque Deus protegeu ele. Então, irmãos, agora, continuando aqui no 12, do 3:2. Ao que vencer, eu farei comum no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja de Filadélfia, uma igreja de Deus amor que durou na faixa 4, 5 séculos. Morreram alguns queimados, mas estão na glória do Senhor, perseveraram até o fim. E agora nós vamos entrar na igreja atual. Nós estamos vivos. Nós fazemos parte da igreja de Laodiceia, que começa no século XX. A Laodiceia é a igreja do século XX para cá. Nós estamos no século XXI. Ou seja, a igreja de Laodiceia tem 100 anos, poucos anos, 125 anos. A última igreja. Nós fazemos parte da igreja de Laodiceia, a última igreja. A igreja de Laodiceia tem 125 anos. A igreja de Laodiceia é uma igreja que Deus está muito triste com ela. Porque tem muita gente morna. Isso realmente é verdade, irmãos? Como que a gente tem falado com algumas pessoas? Quantos desviados, irmãos? A gente tem tentado evangelizar desviado. Meu Deus, hoje eu tentei evangelizar um desviado. Eu falei com ele antes, não consegui nada. Eu falei com ele, rapaz, volta. Como está difícil. Essa igreja agora é a igreja Laodiceia, a igreja morna. A igreja atual, a igreja que vai ver o arrebatamento de Jesus.